Muito boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, que mais uma vez está sintonizado na sua Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês que estão diariamente sintonizados na nossa programação. É sempre uma alegria podermos ter ouvintes tão ilustres, pessoas que têm um senso de qualidade muito bom. E exatamente por isso acompanham a Querência FM 24 horas. E particularmente, muito obrigado a você que semanalmente nos prestigia com a sua audiência, escutando o programa Celebração. Meu querido irmão, minha querida irmã, já quero hoje, mandar um abraço carinhoso aos aniversariantes do mês de novembro, o cônego Elisandro Fiametti, o padre Renato José da Rosa, o cônego Lídio Rosa de Azevedo, o cônego João Ferrari Manfio, Monsenhor Leonir Agostinho Fainello, padre Rudinei Negri, padre Vitor Agostinho Sequeiros, perdoe aí a pronúncia, tá? E também o padre José Vilso Vogel, que está completando mais um ano de ordenação presbiteral. O nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito, as nossas orações a esses sacerdotes que diariamente nesta diocese, nesta igreja particular, pastoreada pelo Dom Antônio Carlos, estão dando a sua vida, estão dando o seu melhor. Muito obrigado a cada um de vocês que aceitaram o desafio, a cada um de vocês que aceitaram o chamado de Jesus Cristo, um chamado mais longo, um chamado mais robusto, um chamado mais comprometido. Com toda certeza, a nossa diocese é uma outra diocese, e em sentido positivo, por causa de vocês, por aquilo que vocês diariamente fazem por esta igreja particular, pelo rebanho de Jesus Cristo. Um abraço. Mas também no jornal Luz e Alegria temos a palavra do bispo. Dom Antônio Carlos Rossi Keller trouxe para nós uma palavra baseada no tema atitude perante os abusos litúrgicos. Pensa aí, meu querido irmão, minha querida irmã. Será que aí na sua paróquia já não aconteceu algum abuso litúrgico? Já não apareceu alguém por aí inventando modas? Já não apareceu alguém dizendo por aí, olha, isso aqui tem que parar com isso? É necessário a gente inventar coisas para que possamos atingir as pessoas, para que possamos trazer as multidões para as nossas celebrações? Mas a gente sabe que em algum lugar por aí isso já aconteceu e acontece. E é em cima desses abusos litúrgicos que o Dom Antônio Carlos, ele vem trazer para nós essa palavra no jornal Luz e Alegria. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: a secularização e a mentalidade de uma criatividade selvagem se manifestam em muitos ambientes da igreja. Não vou comentar nada sobre isto, é a palavra do nosso pastor, que é digna
de mais uma vez ser lida. A secularização e a mentalidade de uma criatividade selvagem se manifestam em muitos ambientes da igreja. Isto é lamentável, isto é triste. Quem está falando isto para nós, quem escreveu este artigo, é um bispo da igreja, é o pastor desta diocese, e devemos escutar para que esta criatividade selvagem não venha aparecer na nossa igreja. Basta. Depois ele diz o seguinte: persiste a ideia de que cada um faz o que quer. Inventa coisas, modifica o texto litúrgico, coloca canções de qualidade musical desprezível, ritmos distrativos, letras que não refletem a fé da igreja, ou seja, tudo pode ser desacralizado, e o nome disso é irresponsabilidade pastoral. E o nome disso é irresponsabilidade pastoral. Ah, missionário, mas eu quero que o senhor leia mais um pedaço desse artigo, porque pegue lá o jornal Luz e Alegria. Eu peguei aqui 2 trechinhos que eu escrevi aqui no meu rascunho para eu falar com vocês. Pegue lá o jornal, é um dos artigos, é um dos vários artigos profundos, catequéticos, informações que precisamos como igreja saber, e temos da nossa diocese, um dos veículos de comunicação da nossa diocese é o jornal Luz e Alegria, para o que pedimos o seu apoio, para os nossos meios de comunicação da nossa diocese, que precisam de você para levar-lhe o melhor da informação, para levar-lhe estes artigos. Meu Deus, são coisas profundas. São coisas profundas. São verdadeiras aulas que diáconos, padres, bispos trazem para nós no jornal Luz e Alegria. Então, observe, só por este artigo da palavra do bispo já dá para termos uma ideia. Queridos, eu tenho batido nesta tecla. Muitos de vocês já sabem de onde eu vim, qual era a minha realidade. Eu tenho apenas 24 anos de católico, de cristão católico. Mas eu já vi coisa nestes 24 anos. Esses dias gravando uma live, para o meu canal do YouTube. Você que ainda não conhece o canal do Missionário Sidney no YouTube, por favor, conheça, inscreva-se, participe, ajude-nos, apoie-nos nesse canal. E eu fazia um comentário sobre uma experiência que tive. Fui convidado para pregar num lugar, lá numa festa grande, com muitas pessoas ali. E quando eu terminei a pregação, ia ter uma adoração ao Santíssimo. O que de melhor, o que de mais importante, não é? Uma adoração ao Santíssimo Sacramento. E até aí tudo bem. Só não tudo bem até a hora em que o sacerdote entrou com o Santíssimo, um ostensório grande, bonito, vocês já sabem, né? E aquele sacerdote pegou o ostensório. Eu não estou contando algo que me disseram. Eu estava lá com a missionária, minha esposa. E ele levava o ostensório no rosto das pessoas e empurrava
para que as pessoas caíssem. E as pessoas caíam mesmo, jogavam as pessoas no chão. Mas jogava porque empurrava mesmo. E já tinha um grupo atrás, parece que tudo esquematizado, para segurar as pessoas para elas caírem. Eu estava junto, eu vi. Ninguém me contou. Eu vi, eu estava lá. O nome disto é irresponsabilidade pastoral. O nome disto é criatividade selvagem. O nome disto é o que o Dom Antônio Carlos está falando para nós. São abusos litúrgicos com aquilo que temos de mais sagrado. Para quê? Que finalidade é essa? Pegar o ostensório e levar forçadamente, empurrando no rosto das pessoas, para que as pessoas caíssem para promover um espetáculo, porque é isso que se quer. Não se quer outra coisa com essas criancices, senão fazer um espetáculo e construir um nome em cima da pessoa que está fazendo aquilo. Aquela arbitrariedade. Isso é uma dessacralização daquilo que temos de mais sagrado. Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. E eu passaria um bom tempo aqui falando algumas coisas que eu já vi neste período, que não combinam. Aqui é igreja una, santa, católica e apostólica. E a igreja não age de forma arbitrária. Ela tem uma sagrada liturgia. Ela tem uma sagrada liturgia. Por sinal, a liturgia da igreja, a sagrada liturgia, é um ponto de unidade. É um ponto de unidade entre os cristãos. Não há um continente que hoje não esteja regido por esta liturgia. Onde a Igreja Católica está estabelecida, a nossa leitura deste sábado a nossa primeira leitura é a terceira carta de São João, os versos 5 e 8. É uma carta tão pequena que nem capítulo tem, tá bom? O nosso salmo é o 111 e o nosso evangelho é São Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. A liturgia da igreja, a liturgia da palavra, é um ponto de unidade da igreja. E o que o bispo está falando aqui. Aí alguém muda o texto litúrgico, faz do seu jeito, faz da sua maneira, umas canções, vamos acordar, pelo amor de Deus, que não tem nada a ver com a liturgia, que não tem nada a ver com aquilo, com nada. Ou melhor, pode ter alguma coisa a ver com tudo, menos com a Sagrada Liturgia. Então, na Igreja Católica, o culto cristão não é deste jeito. Não é deste jeito. Então, é necessário que as nossas equipes litúrgicas saibam, conheçam um pouco de liturgia, e para isso devem ser bem formadas, essas equipes, para que possam dar o seu melhor. Agora, se tem uma autoridade maior ali na frente, irrigando aquilo que há de pior, as invenções, as irresponsabilidades, aí fica fácil para as pessoas continuarem, persistirem fazendo aquilo que não agrada a Deus. Queridos irmãos, na nossa primeira leitura de 3 João, dos versos 5 a 8, encontramos São João dizendo-nos o seguinte: caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem
em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus. Pois, por amor do nome, eles empreenderam a viagem sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade, palavra do Senhor. O Evangelho, queridos, naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje, por sinal, celebramos São Josafá, bispo e mártir. Hoje celebramos São Josafá, bispo e mártir. Esta é a marca da igreja, queridos. A marca do testemunho. Para que estivéssemos hoje aqui, para que a nossa diocese de Frederico estivesse hoje aqui, completando os seus 60 anos de história, nós tivemos lá atrás São Josafá, bispo e mártir. Para que tenhamos esta liturgia como temos hoje, nós tivemos lá atrás São Josafá, bispo e mártir, e ele no meio de muitos e muitos e muitos e muitos outros. Então essa é a marca da igreja, razão pela qual não podemos desmerecer, não podemos ridicularizar, não podemos menosprezar aquilo que temos de sagrado. Na viúva desta parábola estão representadas as pessoas sem voz, as pessoas sem vez, as pessoas indefesas, as pessoas oprimidas. Mas esta mulher diz para nós que ela não se acomodou, ela não se conformou com o descaso, com a humilhação. Ela não se acomodou diante da injustiça. E após tanta insistência, o juiz a atendeu. Em suma, meu irmão, minha irmã, se de um lado temos um juiz sem coração, do outro lado nós temos um Deus misericordioso. E se aquele injusto juiz, ele foi capaz de atender aquela mulher, se aquele injusto juiz, aquele homem de coração duro, não suportou a importunação daquela mulher e fez justiça à sua causa, quanto mais Deus, que é todo amor, que é todo misericórdia. Então temos aqui o tema da oração. Jesus contou esta parábola dizendo-nos que devemos orar sempre, que não devemos desfalecer, mesmo que não tenhamos as respostas no tempo que queríamos, na hora em que queríamos, todavia devemos simplesmente, mas missionário, Deus não me responde? Quantas pessoas que morreram rezando, orando e não tiveram resposta dos seus pedidos? Jesus disse que é para a gente orar. O Dom Henrique Soares falava isso. Se ele não responde, é outra história. A gente obedece Jesus Cristo, que disse da necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se aquele injusto juiz, ele foi capaz
de atender a situação, a causa daquela mulher, com toda certeza, Deus é suficientemente capaz para nos ajudar nas nossas dificuldades. Se por um lado esta liturgia fala sobre a oração, pelo outro lado, a primeira leitura traz para nós a lição do acolhimento. Caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. O estrangeiro, se no Evangelho nós temos uma viúva, que simboliza uma classe enorme de pessoas sem voz, sem vez, injustiçada, na primeira leitura nós temos um estrangeiro. Quem já esteve em uma terra estranha, sobretudo em um país que você não conhece a cultura, que não conhece a língua, não é fácil. E São João ele está elogiando a igreja através de Gaio, que era bispo da igreja de Éfeso. Um homem acolhedor, um homem sóbrio, um homem que tinha um brio que não podia ser algo inerente a ele, mas era algo de um alguém que tinha encontrado Jesus de verdade. Alguém que seguia os passos do bom pastor, alguém que obedecia aos ensinamentos de Jesus Cristo. E este presbítero Gaio, lá na cidade de Éfeso, ele acolheu na sua própria casa os missionários itinerantes que estavam levando a mensagem de Jesus e chegaram lá. E ele os acolheu, e não só os acolheu, ele proveu-lhes o necessário para que eles continuassem a missão deles. É isso que São João está dizendo aqui. Caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Como é que tratamos o estrangeiro na nossa casa? Como é que tratamos aquela pessoa que veio de um lugar distante, está se estabelecendo na nossa rua, no nosso bairro, talvez ao lado de nossa casa, com limitações, sem grandes conhecimentos, sem recursos? Como temos acolhido essas pessoas? O que temos feito por esses peregrinos, por esses forasteiros, por pessoas, muitas que estão inclusive fugindo das suas terras, da sua pátria, para tentar sobreviver em uma terra longínqua, em uma terra distante. Assim como Gaio, bispo da igreja de Éfeso, acolheu aqueles estrangeiros, cabe a nós acolher, sobretudo aqueles que não estão bem na conta de estrangeiros, mas que são nossos irmãos, de uma terra diferente, de um estado diferente, de uma pátria diferente, que falam uma língua diferente, que têm culturas diferentes, mas em Cristo Jesus nós somos um só povo. Ele veio reunir o judeu e o grego em um só povo. Então não importa quem é este meu irmão, qual a sua pátria, qual a sua nacionalidade, ele é meu irmão, e ainda que ele não pertença à minha denominação, ao meu credo religioso, mas eu, por ser cristão, devo acolhê-lo da melhor maneira possível e mostrar-lhe, para que ele, que vindo de uma terra distante à minha, ele possa dizer, em um determinado momento, a quem quer que seja, eu encontrei aqui um irmão, eu encontrei aqui uma família, eu encontrei aqui uma pátria querida, mesmo que na ausência dos meus, mas aqui eu encontrei alguém que tem o coração misericordioso segundo o coração de Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.